Graça e paz, queridos. Olha nós aqui outra vez na nossa segunda aula da matéria O Poder da Oração Certa. Seja muito bem-vindo. Você que é aluno da Escola de Tirano e você que não é, mas que acompanha todas as ministrações, todo esse estudo bíblico. Continue nessa pegada, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar agora? Curve sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós rendemos graças a Ti por esse tempo, Pai. Muito obrigada por mais uma rica oportunidade de aprender do Senhor. De aprender como orar, como conversar contigo, Senhor, como se relacionar contigo. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito, através da Escritura Sagrada, nos conduz em toda a verdade. E nós cremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós tocaremos o céu para tocar a terra através da oração certa, da oração que alcança o Teu coração. Eu oro em nome de Jesus para que essas pessoas não sejam somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Tenham os seus entendimentos abertos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro por isso, para que o seu entendimento, a sua mente seja renovada hoje, agora, para que você possa compreender a Escritura Sagrada, irmãos, e tocar o céu para depois tocar a terra. Amém? Então hoje nós vamos aprender por que devemos orar, por que devemos nos relacionar com Deus. Primeira coisa, porque é uma ordenança de Deus, porque é uma ordem de Deus. Por que devemos orar? Porque é uma ordem de Deus. Veja o que diz Lucas no capítulo 18, versículo 1. Essa parábola vai te impactar agora. Aleluia. E vai edificar a sua fé. Essa parábola vai aumentar a sua fé. Acompanhe comigo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui nós já aprendemos que orar não é um direito, é um dever. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Nós não oramos quando a gente quer, no dia que a gente quer, na hora que a gente quer. Não. A Bíblia diz que orar é um dever. Se é um dever, irmãos, é todos os dias. São todos os dias. E ele fala assim, olha, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nunca desanimar. E nunca esmorecer. Lucas nos conta aqui a parábola do juiz iníquo. E começa assim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Dr. Lucas está contando uma parábola que Jesus contou. Ele está relatando uma parábola que Jesus contou. E aí Jesus contou a respeito disso. Olha, tinha uma viúva que ela tinha uma causa. E quem ia julgar essa causa era um juiz iníquo. Um juiz que não temia a Deus. Né? E aí o juiz, essa viúva ia direto, todo dia até com esse juiz. E o juiz falou bem assim, olha, como essa viúva me importuna, me molesta, eu vou resolver logo a causa dela para que ela vá-se embora, né? Na realidade, essa viúva me importuna, eu vou resolver a causa dela para que ela não venha me molestar, né? Para que ela não venha me aborrecer. Aí o Senhor Jesus disse bem assim, presta atenção no que está dizendo esse juiz iníquo aí. Olha o versículo 6, queridos. E disse o Senhor: ouve o que diz esse juiz iníquo. Aí Jesus vem e diz assim:
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Tem versão que diz assim, ainda que pareça demorado. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, se um juiz iníquo julgou a causa da viúva, quanto mais o justo juiz que é Deus. Ele está dizendo assim, por acaso o justo juiz Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos? Nós, eu e você. Aí ele diz assim, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado. Olha o que diz o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor está dizendo assim, olha, só parece que está demorando essa causa sua aí ser resolvida. Só parece. Mas Deus, o justo juiz, não o da terra, mas o do céu, Ele vai fazer justiça a você que é escolhido. Mas não somente aos escolhidos, àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Não basta ser somente escolhido. Tem que clamar a Ele de dia e de noite. Aí ele diz assim, depressa lhe fará justiça. Só parece que está demorando. Só parece. Mas o Senhor torna dizendo no versículo 8, digo-vos que depressa eu lhe farei justiça. Que coisa tremenda, não é, queridos? Isso aqui, glória a Deus. Então, por que devemos orar? Porque é uma ordenança de Deus. Porque orar é dever, como nós aprendemos. Não é, irmãos? Aleluia. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 17 ao 20, versículo 17. Aleluia. Diz assim, como nós já falamos na primeira aula, orai sem cessar. Irmãos, orai por nós. É uma ordenança de Deus. Nós devemos orar sem cessar. E porque é um dever também. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. O Senhor está dizendo assim, olha, não anda ansioso não. Ao invés de você andar ansioso, vai até Deus. Com oração, com súplicas, com ação de graça. Que seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica com ação de graça. Nós aprendemos aqui em Filipenses que é necessário fazer-se conhecer as nossas necessidades. Levar as nossas necessidades para Deus. Amém, querido? Fazer-se conhecidas as nossas necessidades para Deus. Então, irmãos, o caminho não é andar ansioso, não vai resolver nada. É levar para Deus todas as coisas. Efésios 6:18 diz assim, olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós já oramos, nós já aprendemos isso na aula passada. Nós estamos aprendendo aqui por que devemos orar. Porque precisamos orar pelos santos, pelos nossos irmãos. Porque precisamos vigiar. Porque não devemos andar ansioso. Porque é dever orar, irmãos, e sem cessar em todo o tempo. Olha o que diz 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isso é muito sério. Eu quero aproveitar para dar uma paradinha aqui. Talvez você pode me perguntar assim, Paloma, você possa me perguntar assim, como eu devo começar a orar? Digamos que você começou o seu dia e você começa, irmão, exaltando a Deus. Exaltando, engrandecendo o nome de Deus. Lembra quando Jesus falou, orai assim? E ele falou, Pai nosso que estais no céu. É lógico que você não precisa orar, irmãos, todos os dias da mesma forma ali.
O Senhor estava só trazendo, comece exaltando o nome do Senhor. Não é? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Comece exaltando o nome do Senhor, engrandecendo Deus. O Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu Pai bom de amor. Exaltado, engrandecido é o teu nome. Amanhecer o dia, comece exaltando o nome de Deus. Paloma, e qual é a causa que eu devo orar? A primeira causa, ore pelas autoridades. A Bíblia é clara em dizer aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, antes de tudo, ore, eu exorto que você use a prática de suplicar, ore, né, a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, abre lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1. Aleluia, vamos aprender isso aqui agora na íntegra. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Há versões que diz assim: eu exorto que vocês, antes de tudo, ore por todos os homens instituídos de autoridade, para que você tenha uma vida tranquila e mansa. Aí você pode me perguntar, Paloma, mas quem são as autoridades? Pai e mãe é autoridade, marido é autoridade, chefe é autoridade, líder, pastor é autoridade, presidente é autoridade. Todo lugar existe uma autoridade, irmãos. Nós vamos aprender isso na matéria submissão às autoridades constituídas por Deus. Mas, voltando aqui para a nossa matéria, ao acordar, exalte o nome do Senhor, comece exaltando o nome dele e depois ore por essas autoridades. Ore por seus pais, marido, chefe, presidente, pastor. Peça a Deus em nome de Jesus salvação para quem não é salvo, provisões para essas autoridades. Peça a Deus em nome de Jesus sabedoria para essas autoridades. Peça a Deus para guardar suas famílias, para guardá-los das tentações. Peça a Deus por eles maturidade em nome de Jesus. Peça para Deus maturidade, queridos, para essas autoridades em nome de Jesus. E Deus, que não fica devendo nada para ninguém, vai te dar vida tranquila e mansa. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Orar pelas autoridades, porque somente dessa forma você vai ter uma vida tranquila e mansa. Certa vez eu perguntei para Deus, Senhor, por que orar pelas autoridades? Isso vai gerar para nós uma vida tranquila e mansa? E o Senhor falou comigo, se você ora por seu pai e sua mãe, aleluia, vai ser gerado na sua casa uma vida tranquila e mansa. Se você ora pelo seu presidente, vai ser gerado na nação uma vida tranquila e mansa. Se você ora pelo seu marido, vai gerar na tua casa uma vida tranquila e mansa. Se você ora pelo seu chefe, você vai desfrutar de uma vida tranquila e mansa no seu trabalho. Se você ora pelo seu pastor, você vai viver uma vida tranquila e mansa. Paloma, você está dizendo para mim que não vai ter problema? Não vai ter aflições? De forma alguma. Aflições vai ter. Mas até em meio às aflições, irmãos, aleluia, você vai ter bom ânimo. Você vai experimentar a paz que excede todo entendimento, porque esse Deus, ele não volta contra a palavra, ao contrário, ele vela para que essa palavra se cumpra, amém? Aleluia, então tá aí porque devemos orar, não é? Porque orar é o caminho indicado por Deus para que recebamos aquilo que precisamos. A oração é o caminho indicado por Deus para que nós possamos receber tudo aquilo que precisamos.
Colossenses diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aleluia! Persevere, vigie com ações de graça, irmãos. Faça o bem, tenha um coração grato em nome de Jesus Cristo. Não murmure, tire da sua vida toda e qualquer murmuração e incredulidade. Ao invés de você murmurar nesse problema, eu sei que tem hora que não é fácil, mas ao invés de você ir orar já murmurando, irmãos, ore agradecendo. Em nome de Jesus, ore agradecendo a Deus. Aleluia. Eu me lembro, certa vez eu estava sendo perseguida por essa palavra que nós pregamos. E o propósito estava meio ameaçado. O propósito de Deus para aquele tempo estava meio ameaçado. Pessoas estavam nos perseguindo o propósito, perseguindo o ungido. Porque quando, irmão, nós aprendemos ali em Atos, quando as pessoas perseguem, irmãos, os cristãos, eles não estão perseguindo as pessoas. Jesus é claro em dizer, quando ele disse para Saulo, por que me persegues? Saulo não estava ele estava fazendo algo que ele nem sabia. Ele estava perseguindo cristãos, mas quando Jesus se revelou para Saulo, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que nós aprendemos com isso? Quando alguém, irmão, persegue um projeto de Deus, persegue uma missão, persegue um propósito, persegue uma obra, irmãos, ele não está perseguindo nós propriamente dito, mas está perseguindo o próprio Jesus, o próprio ungido de Deus. E eu me lembro que nós estávamos bem interagidos numa causa que Deus tinha nos dado, um propósito para aquele tempo. E pessoas começaram a se levantar contra esse propósito, contra nós, né? Contra essa palavra que nós estávamos pregando. E o meu esposo, pastor André, ele é um homem de oração, graças a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso. E o pastor André, eu compartilhei com ele tudo o que nós estávamos passando, e o pastor André chegou ao monte para orar. Quando o pastor André começou, ele quis, irmãos, murmurar a Deus. E imediatamente o Senhor falou no espírito dele: não me venha com murmurações. Na hora o pastor André começou a orar a palavra, acolheu a instrução de Deus e foi orar a palavra. E o pastor André orou como os apóstolos oraram ali no livro de Atos, irmãos. Na carta de Atos, porque é uma carta, não é? E os apóstolos passaram as mesmas coisas, perseguidos por essa palavra, irmãos. Eram cerrados em cárceres, presos, levados cativos, ameaçados. Eles eram ameaçados. É interessante que eles saíam das prisões e iam para a igreja compartilhar com os irmãos suas necessidades e contar tudo o que estavam passando. Foi o que eu fiz com o pastor André. E ali eles foram orar, a igreja foi orar unânime, e eles oravam assim: Pai, olha para as tuas ameaças, olha para as suas ameaças, e concede a nós mais e mais intrepidez e ousadia para pregar a tua palavra. E foi o que o pastor André fez. O pastor André chegou no monte e foi orar, e ele falou: Pai, olha para as suas ameaças. Em nome de Jesus, e concede intrepidez e ousadia para que a minha esposa pregue a tua palavra. Irmãos, o pastor André orou pela manhã. E logo à noite nós estávamos na reunião ali. E Deus enviou uma profeta naquele lugar, irmãos, para trazer uma palavra de exortação para esses irmãos que estavam nos perseguindo. Talvez eles nem sabiam o que estavam fazendo, irmãos, como Saulo. E nós entendemos. E é um motivo de muita alegria para nós, porque a Bíblia diz: se alegra cada vez que você for perseguido por essa palavra. E naquele dia Deus usou uma profeta, irmãos, no altar, e aqueles poucos irmãos estavam no fundo da igreja. E é interessante que eles nem costumavam ir nas sextas-feiras, mas naquele dia eles foram. Uns poucos irmãos, bem pouco mesmo. Mas, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo nós damos graças porque serve de testemunho e a gente também aprende. O resultado, sabe o que é? Que eles sejam um vaso escolhido para Deus, como foi com Saulo.
que foi um grande perseguidor, mas depois foi um vaso escolhido, irmãos, e foi de perseguidor, passou a ser um grande seguidor. Essa é a nossa oração, não é? E o pastor André orou e Deus então levou essa profeta lá, e quando ela pegou o microfone, ela apontou para mim e falou: Deus te deu um projeto, uma escola, me lembro como hoje, salvo engano ela falou escola de profetas, uma coisa assim, e ela começou a dizer, e não está sendo fácil, mas eu vejo uma sombra, é Deus, você está andando por lugares e você nem vê, né, os ataques, os falatórios, mas Deus está te guardando. Queridos, foi algo tão tremendo que esses amados irmãos, esses queridos irmãos, ao final da reunião me chamou e pediu perdão. E é isso que é lindo, irmãos. Porque nós estamos aprendendo e hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Se imagina se o pastor André tivesse ali, sabe, revoltado, chateado, esbravejando, querendo desistir de tudo, não é? Ao contrário, Deus falou, olha, não me venha com murmuração. Ao contrário, ação de graça. Ore já agradecendo, Pai, a minha esposa, o propósito está sendo perseguido, está sendo ameaçado, mas eu já te agradeço, Pai, porque a tua palavra diz que em tudo o Senhor me ouve, a tua palavra diz que os seus olhos estão sobre mim, seus ouvidos atentos a me ouvir, eu te agradeço por isso, Pai, eu te agradeço porque o véu foi rasgado, hoje eu tenho acesso ao Senhor e eu sei porque sei que o Senhor vai trazer uma resposta. Isso é orar com ação de graça, isso é ir com súplicas com ação de graça, amém, queridos? Aqui em João diz assim, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Se você pedir algo para meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Aleluia! Não é no nome do apóstolo Pedro, não é no nome do apóstolo João, nem do apóstolo Paulo, não é no nome de Maria. É no nome de Jesus. Eu volto a dizer, Jesus falando, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por que Jesus falou até agora nada tendes pedido em meu nome? Jesus estava na terra, veio como homem, estava com eles. Eles não tinham tido ainda esse entendimento que era necessário pedir em nome de Jesus. Afinal de contas, Jesus não tinha sido ainda assunto aos céus. Jesus não tinha ido para a glória ainda. Mas Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador, tudo o que vocês precisarem, pede para o Pai, e pede em meu nome, porque eu sou o intermediador. Eu é que sou o intermediador entre vocês e Deus, entre vocês e o Pai. Através do meu nome, você vai conseguir todas as coisas, se assim você crer, para um propósito. Qual é o propósito? Sua alegria ser completa. E eu aproveito agora para nós fazermos uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço. Pai, a tua palavra diz que tudo que eu pedi ao Pai em nome de Jesus, crendo que já recebi, será assim comigo. Pai, eu te peço em nome de Jesus por minha vida e pela vida de todos aqueles que estão ouvindo essa ministração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa, que os nossos filhos, Senhor meu Deus e meu Pai, sejam verdadeiros reparadores de brecha. Eu te peço em nome de Jesus que eles ocupem cargos de autoridade para fazer desse país uma nação habitável. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelos nossos casamentos, que nós sejamos casados para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que marido e mulher, nós, junto com os nossos cônjuges, venham nos desejar, Senhor. Venhamos ser cúmplices em nome de Jesus. Amigos verdadeiros, amantes e namorados afins.
Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, joga por terra todo e qualquer ataque do inimigo contra os nossos casamentos, contra os nossos filhos, contra os nossos lares. Repreendemos em nome de Jesus, Pai, espírito de frigidez, de frieza entre os casais, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que mesmo velhinhos, Senhor, estejamos amantes, amados, Senhor, meu Deus, enamorados, afins, apaixonados em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo sobre todos os casais, a minha vida do pastor André e os casais que estão me ouvindo, casados para sempre em nome de Jesus, recolhidos em boa velhice, ou se não arrebatados nos ares com o Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que não venha faltar o pão de cada dia, que nós sejamos supridos em glória, meu Senhor e meu Pai, que nós possamos andar em saúde divina. Eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda a gostar de nos exercitar, Pai, cuidar da nossa saúde, gostar de alimentos mais saudáveis, Papai. Eu te peço em nome de Jesus, por salvação para os nossos parentes que ainda não são salvos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus e meu Pai, por todo homem constituído autoridade por ti, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Concede a eles, Pai, sabedoria, paz, alegria, saúde, provisão e maturidade. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Acabei orando pelas autoridades no final, não é? Mas entenda que a sua primeira oração, irmãos, aleluia, assim que você acorde, seja exaltando a Deus e depois pelas autoridades. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós fizemos agora certinho. E agora o que é que a gente tem que fazer? Crer. Crer que a gente vai receber, não é? O Senhor falou, se você pedir ao Pai em nome de Jesus, crendo que já recebeu, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Se você pedir dessa maneira, Ele vai conceder e para que a vossa alegria seja completa. Então agora, queridos, é só esperar. Amém? Continuar orando, agora com ação de graça e só esperar que isso vai ser evidente aos nossos olhos em nome de Jesus, né? Porque a oração é a saída para as nossas ansiedades, né? Nós estamos aprendendo aqui porque devemos orar, porque a oração é a saída para as nossas ansiedades. Você está ansioso? Eu já li a respeito de Filipenses aqui, não é? Que a gente, ao invés de andar ansioso, a gente deve ir até o Senhor, né? Com súplica, oração, ação de graça. Qual é o remédio, irmão, para a ansiedade? Filipenses explica. Eu quero que você abra em Filipenses 4, em nome de Jesus. Quando você estiver ansioso, inquieto, preocupado, nervoso, sem conseguir dormir, olha a resposta de Deus aqui para quem sofre de ansiedade. Se alegra sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a sua moderação conhecida entre todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ou seja, ao invés de estar inquieto ou ansioso, venha até a mim, com oração, com súplicas, com ações de graça. Ele está dizendo, né? Venha diante de Deus. Depois que você fizer isso, deixar a ansiedade de lado, parar de ficar inquieto, orar, suplicar. Depois que você fizer isso, ele está dizendo assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, você estava ansioso aqui agora, aí você decide orar a Deus da maneira correta, com súplica, com ação de graça. Aí o Senhor está nos garantindo que, porque você decidiu obedecer e orar, o Senhor está dizendo assim, agora o resultado disso é paz que excede todo entendimento. E essa paz vai guardar a sua mente e o seu coração. Meu Deus do céu, olha aí o remédio, irmãos. Melhor do que Rivotril, melhor do que qualquer calmante. Olha o remédio aqui. A raiz de Davi, a raiz de Jessé, injetado na nossa veia. Bíblia Sagrada, amém?
Glória a Deus, o Senhor é muito bom, não é? Então, por que devemos orar? Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Vamos para Atos 4, versículo 1, que é para nós entendermos todo o contexto, amém? É um pouco longo, mas é necessário, né? Pedro e João perante o Sinédrio. Vamos fazer dessa maneira porque, afinal de contas, nós estamos numa escola. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha só. Aqui os apóstolos estavam pregando a respeito de Jesus no templo, bonitinho, pregando bonitinho, como eu estou fazendo com você aqui. A liderança ali, né? Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, aquela seita que não cria em ressurreição, né? Se doendo, né, irmãos? Tem versão que diz assim, ó, movidos de medo de perder seus cargos, por ciúme, por inveja. Versículo 2 assim, doendo-se muito de que ensinasse o povo a respeito de Jesus e da ressurreição dos mortos, né? Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Eles decidiram ali, a liderança ali, irmão, da igreja, né? Por assim dizer, as autoridades falou assim, vamos prender aí esses apóstolos. Pedro e João, prende eles aí. Porque não é para eles falar de Jesus, não. Não é para eles pregar essa palavra aí, não. Prende eles aí. Qual era a motivação desse povo? Medo, ciúme e inveja. Por medo, ciúme e inveja, eles queriam abortar o propósito que era anunciar Jesus. Anunciar a palavra, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra que Pedro e João pregavam, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. Dos que creram, chegou ao número de quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 homens creram no que Pedro e João pregavam. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram, essa turma aqui, né, da liderança, pois então João e Pedro no meio e perguntaram, né, com que poder ou em nome de quem é que vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse são diante de vós. Ele é a pedra que vocês rejeitaram e tal, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui, querido, você vê Pedro e João justificando, explicando, cheio do Espírito Santo, os dois irmãos, explicando o questionamento das autoridades. Eles estavam sendo ameaçados, eles estavam sendo acuados, irmãos, a não pregar no nome de Jesus. Por quê? Porque a liderança estava sendo tomada de medo, de ciúme e de inveja dos dois. E queria então que eles parassem com isso. Mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, e porque estavam cheios do Espírito Santo, falava a verdade e pregava com ousadia e intrepidez, né? E aí no versículo 12, irmãos, eles ainda continuam falando, diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A gente aprende aqui que a gente só é salvo através do nome de Jesus, né? Aí versículo 13 diz assim,
Então eles, a liderança, o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letra, ou seja, analfabetos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, o que é isso? Eles diziam entre eles assim, rapaz, esse povo é analfabeto. Para esse povo estar pregando assim, eles só podem estar com Jesus, só podiam ter estado com Jesus. O que é que nós aprendemos com isso? Quando nós oramos, irmãos, quando nós temos uma vida de oração e de conhecimento da palavra, a gente vai ficando mais inteligente, a gente vai ficando mais cheio do Espírito Santo, nós vamos ficando mais sábios. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós vamos ficando mais santos. Lembra quando o Senhor falou, seja santo como eu sou santo? A oração faz isso, faz você ficar mais santo. Meditar na palavra faz você ficar mais santo também. Continuando. Aleluia. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Ou seja, eles viram ali Pedro e João sendo usados de uma forma poderosa para curar uma pessoa, irmãos. Falaram assim, rapaz, em resumo, irmãos, eles não tinham o que dizer contra os apóstolos. Levaram eles para o conselho tomado de ciúme e de inveja. Eles não tinham o que dizer contra os apóstolos, ao passo que eles disseram assim, olha, pode sair daqui, pode ir embora, não é? E aí eles ficaram ali entre eles dizendo assim, o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome e a homem algum. Olha que coisa séria, queridos. Eles viam, irmãos, a glória de Deus, mas por causa do ciúme, do medo de perder os cargos, por causa da inveja, eles falaram, vamos ameaçar eles dois. Vamos ameaçar os cristãos, então. Vamos ameaçar os apóstolos, para eles não falar mais nesse nome. Qual é o nome? O nome de Jesus, não é a homem algum. Para não pregar mais as verdades, para não falar mais do Senhor. E chamando-os disseram, então tornaram chamar eles. Disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vocês se isso é justo. Diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que há de Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles mesmo assim continuavam ameaçando mais ainda os apóstolos. Versículo 21. E não achando motivo para os castigar, deixaram eles ir, e por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Só por isso eles deixaram ir. Né? Aí, queridos, você vai ver nos versículos seguintes, né? Pedro, ele continua pregando, irmãos, com intrepidez a palavra, né? E aí, irmãos, no versículo 26 diz assim, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. O que é isso aqui? Eles aqui agora estão orando, irmãos. Orando junto com a igreja. Falando assim, Senhor, esse povo aqui está se levantando, não é contra nós, não, é contra o seu ungido. É contra o propósito. Esse povo está ameaçando aqui, não é nós, não. É a obra, Senhor. É Jesus. Não é, queridos? E aí, queridos, olha só o final disso aqui, o desfecho disso aqui. Depois que eles oraram, olha só, eles não murmuraram. Eles não chegaram lá para a igreja dizendo assim, Senhor, mata lá Caifás, mata Anás, mata o capitão do templo, porque eles estão nos perseguindo, eles estão nos prendendo, Senhor, eles estão nos ameaçando, então mata esse povo aí, ou tira eles da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E, queridos, é interessante que Saulo estava no meio deles.
Saulo era um dos que perseguia, irmãos. Mas olha a sabedoria dos apóstolos. Eles eram perseguidos, mas quando chegava, irmão, entre eles ali, na igreja, eles não iam murmurar. Ao contrário, eles iam orar da maneira correta. Senhor, olha para as suas ameaças. Eles não estão perseguindo nem a gente, não. É o propósito, é a obra, é Jesus, é o nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz, no versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante que eles oravam e eles não pediam assim, Senhor, eu não quero mais mexer com isso. Senhor, eu quero sair desse lugar. Ah, Senhor, eu não quero mais mexer com essa obra, não. Essa obra é muito espinhosa. Eles não oravam assim. Eles oravam, irmãos, assim. Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós mais ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra. Irmão, sabe qual foi a resposta dessa oração? A Bíblia diz que o lugar tremeu. Isso aí foi uma nota do céu, como quem Deus diz assim, eu sou contigo, eu sou com vocês. Pode deixar, deixa comigo. Queridos, a resposta dessa oração está no capítulo 9 do livro de Atos, da carta de Atos. Quando o Senhor aparece para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha a resposta da oração. Eles oraram da maneira certa e olha a resposta, queridos. E como eu falei outrora, Deus não matou Saulo. Ao contrário. Ao contrário. Saulo, de perseguidor, passou a ser um dos maiores seguidores de Jesus. Jesus falou para Ananias, vai lá, Ananias. Saulo, entre outras palavras, Saulo teve um encontro comigo. Saulo estava perseguindo a minha igreja, né? Arrastando os cristãos pelas casas, querendo abortar o propósito. Saulo estava perseguindo Jesus, estava perseguindo o meu ungido, né? O propósito. Só que é o seguinte, Ananias, né? A grosso, conjecturando, querido, é o seguinte, existiu uma igreja que orou a respeito disso e orou da maneira correta. E, irmãos, nós somos a igreja de Deus, eu e você, amém? E aí, irmão, conjecturando, eu penso que o Senhor, né? Não, mas tinha uma igreja que estava orando e orou da maneira correta, então agora eu tenho que trazer uma resposta. E o problema era Saulo. Só que tem um detalhe, Saulo, ele é um vaso escolhido para mim. Então vai lá, Ananias, porque Saulo agora está orando a mim. Tem 3 dias que ele tá lá sem enxergar, não é? Porque ele teve um encontro real comigo. Aleluia, aleluia. Se tiver alguém te perseguindo, irmão, se tiver alguém te caluniando, quer seja marido, quer seja líder, quer seja chefe, quer seja amigo, se tiver alguém debochando da sua fé, irmãos, se tiver alguém te escarnecendo da sua fé, falando mal de você, quer seja colega na escola, quer seja líder, quer seja pastor, quer seja quem for, irmãos, ore da maneira correta. Ore como os apóstolos oraram aqui, Senhor, olha para as suas ameaças. Irmãos, eu oro em nome de Jesus e declaro e profetizo que do jeito que Deus fez com Saulo, vai fazer com essa vida aí. Essa vida vai ter um encontro real com Jesus, irmão. Essa vida vai ver a glória de Deus. Se essa vida está sendo pedra de tropeço na sua vida, se está sendo embaraço, irmão, eu declaro e profetizo em nome de Jesus que essa vida vai ter um encontro real com o Senhor. Não sei como é que ela vai ficar, mas ela vai ter um encontro real com o Senhor. Em nome de Jesus, que essa vida venha aclamar a Deus e que Deus faça como fez com Saulo. Levanta um profeta para ir lá. Vai lá agora, porque é um vaso escolhido para mim. Porque, irmãos, as cartas de Paulo é coisa linda de se ver. Como esse homem de perseguidor passou a ser seguidor e foi um homem apaixonado por Jesus, irmãos, se entregou, irmãos. As cartas de Paulo é impactante. Leia as cartas de Paulo várias vezes e você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai fluir em poder, autoridade e muita unção. Então aqui, por que devemos orar? Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Esses apóstolos estavam servindo aqui, irmão, na igreja, servindo a Deus, e estavam com um problema.
Não é, talvez você não está servindo, não é o mesmo problema aqui, mas é outro problema. Que seja com seu marido, com seu pai, né, como eu já falei. E você está sem saída, você tem um problema e você não sabe a saída. A oração, queridos, da maneira correta, vai abrir caminho para a saída desse problema, para a resposta desse problema. Amém? E, além disso, dentro disso aqui, não é? Sobre abrir caminho, você pode meditar em Efésios 1 e Efésios 3. Amém? Glória a Deus. Não é porque devemos orar, porque somos preservados por meio da oração. Aleluia. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que orar ao Senhor, todo aquele que clamar ao Senhor, este será salvo. E essa palavra salvo aqui, irmãos, vem da palavra grega sozo, que significa preservação, cura, libertação, segurança e proteção. Em resumo, todo aquele que orar ao Pai, todo aquele que invocar ao Pai, este será salvo. Traduzindo, todo aquele que invocar ao Pai, que orar ao Pai, esse será protegido, esse será curado, esse será liberto, esse estará seguro e este será preservado. Meu Deus do céu, oh glória a Deus! Creia nisso. Se você tiver uma vida de oração, é pelo seu filho, é pelo seu marido, é por sua vida, sua saúde, sua vida financeira, seu casamento, sua casa, sua família, suas emoções, creia nisso. O resultado disso será o quê? Deus vai proteger seu filho. Deus vai te curar. Deus vai te preservar. Você andará seguro, aleluia! Glória a Deus! Você será salvo do fogo eterno. Esse filho aí será liberto, esse marido, essa esposa. Você ora eu quero que meu marido pare de fumar, pare de beber, eu quero que essa pessoa saia da prostituição. Queridos, a Bíblia está dizendo que se você invocar o nome do Senhor, essa vida será salva, irmãos. E esse salvo aqui significa libertação também, ou seja, essa vida será liberta. Que coisa tremenda, não é? Glória a Deus por isso. Nós estamos no fim da segunda aula da matéria, o poder da oração certa. E eu quero te dizer que é só o começo. Temos muito mais a aprender. Não deixe de orar. Antes de dormir hoje, ore. E separe, reúna com a sua família e ore. Ore a Deus, porque Deus está pronto para te abençoar e me abençoar. Ele quer nos abençoar. Mas para que isso aconteça, queridos, Ele quer que rompa essas áreas, esses problemas, Ele quer trazer, Ele quer resolver esses problemas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir a nossa boca. Porque abrindo a nossa boca, nós estamos dizendo no mundo espiritual, eu dependo de Deus, sem Ele nada eu posso fazer. E Deus ama isso, irmãos. Deus ama saber, irmãos, que podemos contar com Ele. Que nós sabemos que podemos contar com Ele. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Para que você não seja somente ouvinte, mas praticante dessa palavra. Eu oro para que hoje mesmo você venha orar a Deus por sua vida, pelos seus filhos, marido, pai, mãe, autoridades, em nome de Jesus. Porque dessa forma você vai ter uma vida tranquila e mansa. Então, certo como vive o Senhor, essa causa alcançará a cura, alcançará a libertação, alcançará a preservação, alcançará a provisão, a prosperidade, alcançará a salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Propague essa mensagem em nome de Jesus, para que vidas sejam transformadas. O nosso lema é transformando vidas. Isso também é fazer missões. Convide mais pessoas para assistir às aulas da Escola de Tirano.
Se você quer assistir, não tem problema. A escola de Tirano é para alunos e para quem quer também. Somente para efeito de certificado é que você precisa se inscrever, aleluia, fazer sua inscrição, assistir às aulas, fazer resumos e responder um questionário avaliativo ao final de cada matéria. Mas, Paloma, eu não quero ser aluno, eu quero somente ouvir as ministrações, não tem problema nenhum. Você pode, como deve fazer também, e convidar outros também, amém? Um grande abraço e até a próxima. Ore por nós em nome de Jesus.